Saudações, alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos de volta aqui para iniciarmos agora um grupo de estudos aí para vermos as lições do quarto trimestre, último trimestre de 2021, que nos traz a seguinte proposta de estudo para tal período: Epístolas para o nosso tempo. As nossas lições trarão referências às epístolas ou cartas ou missivas que foram destinadas principalmente pelo apóstolo Paulo aos cristãos nos mais diversos pontos do mundo daquela época. E essas lições foram escritas pelo pastor Ronaldo Silveira Mota. Pastor Ronaldo Silveira Mota, ele nos propõe então para o estudo da primeira lição o seguinte tema. O tema de hoje é Vivendo pela Fé. Esse tema está baseado nas epístolas de Paulo e especificamente na carta que ele escreveu aos Romanos. Na verdade, uma carta que foi escrita por Tércio, ditada por Paulo, como vemos lá no seu livro, no capítulo, nesse mesmo livro de Romanos, nessa carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 16 e 22, Tércio se diz o escritor da carta que Paulo ditava para ele. E essa carta provavelmente foi escrita lá em Corinto, na cidade de Corinto, durante a terceira viagem do missionário Paulo. E essa epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, ela será estudada hoje brevemente, porque realmente uma carta que inclusive inspirou um dos nossos grandes teólogos, chamado Karl Barth, a fazer um livro específico sobre o estudo da epístola de Paulo aos Romanos. Não poderíamos tentar esgotar todo o cenário de acontecimentos e recomendações dessa carta numa única aula. Mas realmente estamos aqui para falar um pouquinho e resumidamente do que esta epístola traz para nós, para o nosso tempo, né? Para o nosso tempo. Então esse título, Vivendo pela Fé, é muito sugestivo. Primeiramente porque a carta de Paulo se inaugura também, dentro dos seus primeiros versículos, a remissão que ele faz a uma palavra que foi escrita exatamente. Vamos destacar aqui o capítulo 1, o verso 17, né? Um versículo que mudou a vida de Lutero, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Portanto, o título de nossa lição é Vivendo pela Fé. Como nós podemos extrair essa recomendação através da epístola de Paulo aos Romanos, né? Primeiro, nós devemos dizer que a mensagem central de Paulo, em toda essa carta, é ele apresentar a sua visão do Evangelho de Cristo. Uma visão teológica muito detalhada, com um conteúdo racional extremamente valioso para podermos interpretar como o Evangelho é pregado, como ele foi construído, a sua origem, a sua função, o seu objetivo, inclusive a fonte de sua existência e da necessidade de sua existência como palavra de Deus para os nossos tempos, né? Mas essa carta, então, que fala justamente sobre essa visão que Paulo tem acerca do Evangelho de Cristo, nosso comentarista destaca como primeiro ponto que deve ser observado o pecado e a ira de Deus. Para isso ele destaca alguns versos, né, vários versos que estão insertos nesse primeiro capítulo e que nós vamos ler agora. Eles estão no capítulo 1 e fazem parte do grupo de versículos que começa no versículo 18, vai até ao 32, que diz o seguinte:
Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus, ou o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem o quê? Inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, por conta dessa revelação, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências, às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém, aqui uma instrução. Amém tem a mesma raiz, a mesma shoresh hebraica da palavra fé. Amém, emuná, da mesma forma que se lê fé, emuná. Portanto, quando ele diz aqui que honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém, fé nisto. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Aqui, o nosso comentarista destaca dois elementos: o pecado e a ira de Deus. No hebraico e no grego comum, as formas verbais para a palavra pecado, né, em hebraico hatá, e em grego hamartano, significa errar, no sentido de errar ou não atingir um alvo ideal, um padrão ideal. Já a ira, se nós formos ver no dicionário, a ira é um sentimento intenso de raiva ou indignação, resultante o quê? De uma ofensa, de uma injúria que você sofre e que provoca o quê? Cólera, fúria. A ira é uma manifestação violenta de uma reação ou irritação extrema. Também pode ser até lida como vingança ou até punição. Então, Paulo, quando ele chegou em Roma, ele percebeu que a pecaminosidade humana, demonstrada naquela cidade que era a sede do mundo da época, né? Roma era a capitó mundi, ou seja, a capital do mundo,
daquela época, aquele período principalmente que Paulo a visitava por força das suas prisões, Paulo percebeu e viveu uma situação em que aquela cidade, que outrora foi a sede de uma república, né? A república ela foi criada em Roma, por isso a gente fala sobre a República Romana. Depois deixou de se utilizar da república como instrumento ou modos de governo para se instituir o império, ou império, né? Onde um cônsul, um procônsul ou um pretor era eleito pelo Senado para se tornar um imperador, ou seja, um imperador, um César ou um César, e ali ele se tornava o quê? Um ditador supremo, um ditador absoluto, que tinha poder em suas mãos. Paulo vivia numa ocasião onde inclusive várias guerras civis eclodiram naquela cidade, e aquela cidade tinha vivido anteriormente um reinado, ou tinha tido um imperador chamado Calígula, que era um homem extremamente depravado, com hábitos sexuais totalmente condenáveis aos padrões judaicos e cristãos, e fazendo toda a sorte de violências, prostituindo inclusive as mulheres dos senadores, teve relações sexuais durante muito tempo com a sua própria irmã, uma relação incestuosa, e aquilo tudo inflamava, vamos dizer assim, o povo romano, de forma a ver, através daquele exemplo, que tais práticas eram práticas permitidas, principalmente porque Roma não conhecia o monoteísmo judaico. Era apenas mais uma das tantas religiões que, porventura, eram praticadas dentro do cenário daquela cidade, mas praticavam um paganismo total, inclusive instituindo em futuro próximo o culto ao Deus Sol, que era o próprio culto ao imperador. Então Paulo vivenciou um desregramento, uma desarmonia para com os preceitos judaicos e cristãos muito grande. Paulo vivenciou ali provavelmente cenas realmente terríveis, as quais ele analisa e fala na própria carta que escreve aos crentes de Roma, falando sobre a promiscuidade, sobre as relações homossexuais, que são relações que a Bíblia trata como abomináveis ao Senhor. Então ele viu muita coisa que ele teve a oportunidade de perceber o fragor, né? a inflamação do pecado, né? Assim, tão visivelmente em uma cidade. Ele havia estado em Atenas, mas lá ele viu que uma multifacetária adoração a deuses pagãos, milhares de ídolos naquela cidade, mas a pecaminosidade, inclusive contra o próprio corpo, ele vivenciou naquela cidade de Roma. E ele, realmente estupefato com aquela realidade tão pecaminosa, né, ele vem o que? A falar sobre a justiça e a ira de Deus, né, numa correlação justiça e ira, em relação ao pecado do homem. Paulo expressa, inclusive, para inaugurar a sua carta aos cidadãos crentes de Roma, né, ele começa a falar sobre a bondade de Deus, a sua divindade, como ela é revelada, como vimos aqui, né, e inclusive parte para uma situação onde que ele fala sobre a permissão que Deus dá ao homem de escolher os seus caminhos. Por isso ele aqui diz que Deus entregou aquelas almas às suas próprias concupiscências. Ele também fala que esses homens e mulheres abandonaram o uso natural do seu próprio corpo e inflamaram-se em suas próprias paixões, e por isso Deus os abandonou às paixões infames. Nesse capítulo, versos 26 e 27 falam sobre isso. E depois fala que os entregou a sentimentos perversos. Então, não que essa entrega, esse abandono
né, ou essa permissão de Deus fosse uma coisa positiva. Ao contrário, é uma atitude, né, negacionista de Deus, e vamos utilizar essa palavra agora com propriedade, em relação àquelas práticas, não negacionista no sentido de que elas não existiam, mas negacionista no sentido de que elas são negadas como coisas lícitas ao homem para que ele faça. Então, portanto, Paulo explica que por causa dessa perversidade, dessa perversão, né, desse afastamento do homem com Deus, que até passou a adorar a própria criatura, em vez de adorar ao Criador, Deus em sua ira os entregou, os abandonou às suas próprias paixões e concupiscências, né, aos seus próprios sentimentos perversos de perversão. E tudo isso é fruto de uma única coisa, da incredulidade daquelas pessoas. Não criam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, não se obrigavam a seguir os seus preceitos. Não criam naquele Deus desconhecido que Paulo pregou lá em Atenas. Não criam no Deus que retirou o povo do Egito e os levou para a terra prometida. Não criam naquele Deus que formou de um pequeno povo uma grande nação, onde que até um rei chamado Salomão fez para si e para o povo, né, um templo magnífico, onde que todos os viajantes que vinham do Oriente passavam por Jerusalém para apreciar a sua beleza. Ninguém cria no Deus daquele que deu sabedoria a esse homem, ao ponto de uma rainha lá da Etiópia subir para ouvir sobre a sua sabedoria. Não cria naquele Cristo que andou sobre as águas, que ressuscitou os mortos, que alimentou multidões, que fez coxos andarem, cegos verem, mudos falarem, que ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isto, fruto da incredulidade, fez com que a ira de Deus abandonasse essas pessoas às suas próprias concupiscências. O homem é chamado a viver pela fé. O justo viverá da fé. Não viverá do que acha que é bom para si. Não viverá do que acha que é certo fazer. Não viverá daquilo que ele acha que pode fazer. Ele não viverá daquilo que ele acha bom para ele e para a sua sociedade. Ele não viverá daquilo que ele conhece como sendo certo e errado. Ele viverá pela fé. Pela fé ele entenderá que Deus derrama sobre nós todas as suas bênçãos para nos dar o dom da vida, nos sustentar durante ela, nos proteger dos males e nos dar a oportunidade de um dia nos levantarmos daquela queda que aconteceu no início da história da humanidade. Portanto, o segundo tópico da nossa lição já é um tópico que fala especificamente sobre a justiça divina. Esse Deus, né, que se revelou como Criador, que se ira contra o homem que não crê nele e que não vê na sua obra criada a sua existência, e que não vê na sua misericórdia, na sua vontade, que a sua própria existência depende desse Criador, esse homem suscita a ira do seu Criador. E a ira provoca o que? A necessária existência de uma justiça divina. Então, o segundo tópico de nossa lição fala exatamente sobre isso. Justiça divina. Justificação para o homem. Isso já nós encontramos narrado em todo o capítulo 3, que tem 31 versículos. O Deus Criador, ele é um justo juiz. E é justo juiz de toda a terra. Terra o quê? Pecaminosa. Paulo nos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá no Gênesis nós percebemos que existe uma inclinação do homem para o mal. E por conta disso, o homem, em sua queda, provocando a ira de Deus, não correspondendo aos critérios de sua existência, de sua formação, de sua criação, dos objetivos para com os quais foram criados os seres humanos, esses homens se lançam a querer deixar de pertencer àquele que é o seu dono
e, portanto, estão debaixo do quê? De sanções. E a primeira sanção dada ao homem é: do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Agora, como conheceste como são ao bem e ao mal, também para que não viva eternamente, porque comerás do fruto da árvore da vida, seus anos serão limitados, a morte entrou na sua vida. Tudo isso são consequências dadas aos atos dos homens que erraram o alvo, portanto, estão debaixo de justiça, justiça que é universal. Agora, por que Deus precisa julgar? Por que nós, então, imaginamos que Deus não poderia, já que abandonou, já que deixou, os entregou à sua própria sorte, por que ele ainda precisa julgar o homem? Porque ele é santo. Esta é a resposta. Em todo o cenário de sua criação, Deus, que é santo, justo e puro, não pode permitir imperfeição naquilo que ele criou perfeito. E o justo julgamento dele se dará para extirpar tudo aquilo que é imperfeito daquilo que ele criou para ser perfeito. Portanto, nós vemos Cristo falando, né, que há de separar o joio do trigo. Para quem é lavrador, sabe muito bem o que é separar a tiririca do arroz, né? Porque tiririca não dá arroz, mas ela abafa o arroz. Então você tem que tirar a tiririca para que o arroz frutifique. Então, nesse cenário de que temos que tirar aquilo que é ruim para permanecer apenas aquilo que é bom, é necessário você julgar aquilo que é bom e que é ruim. E Deus, porque é santo, porque essa santidade dele, que significa pureza, não há de permitir qualquer impureza em sua criação, ele efetuará um julgamento onde ele separará aquilo que é ruim para ser desintegrado, destruído, apartado. Vai entrar no rol das coisas inexistentes, para que apenas permaneça aquilo que é puro, santo, justo e agradável. Como é que ele fez isso? Ele criou um plano, chamado um plano de salvação, para tentar, por causa do seu amor para com o homem, ainda resgatar alguns desde a sua queda. Nesse plano de purificação, ele não exclui a possibilidade da redenção, de dar uma nova chance a essa criatura que se desviou dos seus objetivos naturais. E ele fez isso inicialmente através desse plano, que está descrito inclusive no livro de Apocalipse 13, verso 8, e acho bom nós lermos para podermos nos sedimentar melhor nessa proposta de um plano, né? Olha só o que diz o verso 8 do capítulo 13 de Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, desde a fundação do mundo já havia a previsão da morte desse Cordeiro que tira o pecado do mundo, que seria aquele que seria o substituto naquela esfera, vamos dizer assim, do cenário da vigência da lei, onde você sacrificava um ser vivo, puro, imaculado, sem defeito, para que o seu pecado fosse perdoado. Já isso significava aquele Cordeiro que haveria de vir, aquele que tira o pecado do mundo, não tira o pecado só de você, mas que tira o pecado do mundo. Aquele seria o que sacrificado para que houvesse salvação para aqueles que o reconhecessem como o seu Redentor e Salvador. Então, neste plano, que já está desde a fundação do mundo, né, foi anunciado esse plano através da história, né, durante toda a história, através do quê? Da lei e dos profetas. A lei já anunciava a propiciação dos pecados pelo sacrifício. E os profetas anunciavam que viria aquele que seria o Cordeiro que retiraria o pecado do mundo, que pagaria um preço capaz de não haver mais necessidade de cada um trazer o seu sacrifício, a sua oferta de louvor a Deus
pedindo perdão pelos seus pecados. Então, tudo isso foi anunciado durante toda a história da humanidade, esse plano de redenção que culminaria com a chegada de um Redentor. E esse justo é recebido única e exclusivamente, né, pela fé na obra de Cristo. Ou seja, essa justificação, aliás, não esse justo, mas essa justificação, né, para o homem, ela é recebida única e exclusivamente pela fé na obra de Cristo. E nós vemos isso no capítulo 3, versos 22 e 23, que dizem o seguinte: porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, sendo que justificados gratuitamente, por quem? Pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a justiça divina, ela se faz para extirpar o pecado do mundo, para restaurar, resgatar a sua criação, e propicia uma justificação para esse homem em queda através da obra de Cristo, para que ele possa alcançar novamente o estado perdido de salvação anteriormente ocorrida no Éden com a queda de Adão, que transferiu a toda a espécie humana a perdição. Então, essa justificação é recebida única e exclusivamente pela fé na obra de Cristo. Ela é gratuita, porque ele o que? Pagou o preço. Versos 24 e 28 falam sobre isso. Né? Olha só. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Não há obra, não há nada que o homem possa fazer para resgatar a sua alma. Apenas pela fé em Cristo Jesus ele pode salvar-se. E essa justiça que vem para eliminar todo o pecado do mundo, ela extirpará da vida futura, vindoura, que há de redimir toda a criação, né, se essa pessoa não aceitar voluntariamente a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E essa aceitação há de provocar um outro resultado, que é o tema do terceiro tópico de nossa lição, e que Paulo cita nessa epístola de Romanos, que é a santidade de vida. Isso já está lá narrado no capítulo 8. Né? Paulo aborda aqui a santidade. Vamos ver os versos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só que coisa maravilhosa. Estávamos sobre uma lei do pecado e da morte. Agora estamos sobre o quê? Sobre o quê? Uma lei do Espírito de vida. A justiça de Deus em Cristo, ela retira de nós a condenação, porque Cristo já pagou o preço. A pena que nós iríamos pagar, ele já pagou, ele já morreu, ele desceu ao Hades e agora, ressurreto, pode nos redimir, pode pagar porque pagou o nosso preço, pode nos levar para onde ele deseja que nós devamos ir, e pode inclusive nos ressurgir através da ressurreição no último dia, para que possamos reinar com ele eternamente. É essa chance que Deus dá e que os homens têm jogado fora. Passamos a viver segundo o quê? O Espírito, e não segundo a carne. Isto é santidade, porque na medida que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, uma coisa que por gratidão já se opera: quero mudar minha vida. Não quero mais estar sujeito a todos aqueles males relatados por Paulo no início de da sua carta. Né? Quero extirpar da minha vida tudo aquilo que era pecado. Eu quero não praticar essas coisas, porque à medida que eu pratico cada uma delas é como se eu estivesse matando Jesus novamente, fazendo ele sofrer na cruz novamente para que eu pudesse ser salvo. Então, o homem que vive segundo o Espírito, ele tem uma visão de que deve abominar, se afastar, rejeitar todas aquelas coisas que a palavra de Deus nos indica como sendo coisas que desagradam ao Espírito Santo de Deus. E esse processo é a chamada santidade, é a separação daquilo que tem de ruim dentro de nós
e que nós vamos retirando aos pouquinhos. Às vezes a gente tem até muita coisa para tirar. Às vezes nós estamos muito sujos. Às vezes a sociedade olha para a gente e fala: ih, mas tem ainda muita porcaria dentro de você. Tem sim, mas eu tenho que ter essa convicção de que devo buscar removê-las de dentro de mim a cada dia, sendo cada vez mais semelhante ao Cristo que me salvou. Então, o homem tem já um impulso natural, assim, um instintivo, até imanente, né, de uma busca pelo belo, pelo perfeito esteticamente, pelo aquilo que é ajustado, harmônico, reto. O homem tem esse impulso natural, né? Ele gosta de ver as coisas bonitas. Tanto é que, pelos olhos, ele é corrompido com muita facilidade por aquilo que é belo, né? Mas, na verdade, aquilo que é santo busca um outro tipo de beleza, não apenas a estética, mas uma que transcende a forma e que eleva você até ao conteúdo, né? Por isso, a lei de Moisés era boa, mas ela não era perfeita. Por que não era perfeita? Porque ela era a sombra da perfeição. A lei é santa, justa e boa, mas perfeito é o Espírito, que remove de você todo o pecado na medida que você deixa se encher do Espírito Santo. É como um copo de café. Se o café fosse pecado, né, você olha e fala assim: estou sujo, preto de pecado. E o Espírito Santo é o leite que vai derramando dentro daquele copo. E na medida que você bota cada vez mais leite, o café vai desaparecendo até que você só veja o leite branquinho. E nós podemos exemplificar isso como sendo aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo. Ela removeu toda aquela escuridão que estava na sua alma e foi recuperando a imagem e semelhança do Deus que ele perdeu na queda do homem. Então, esse processo de santificação percorrerá a nossa vida física e a nossa vida espiritual para cada vez mais sermos aperfeiçoados nesse instinto natural de sermos perfeitos. Mas sem o Espírito Santo não há perfeição. É com a presença do Espírito Santo que podemos consultar a nossa mente, os nossos corações e verificar, segundo a luz da sua palavra, né, aquilo que não é bom para a gente, que não é salutar e que não agrada a Deus. E se nós fizermos isso, né, vamos colocar o viver do Espírito à frente do viver da carne, nós estamos fazendo um recálculo da rota de nossa vida. É quando a gente está com GPS e perdemos a rota. Temos que, às vezes, dar uma paradinha. Opa, está sem sinal aqui. Vamos nos sintonizar com o Espírito Santo e vamos recalcular a rota. Isto é santidade e essa epístola fala bastante sobre isso. Concluindo, então, a humanidade, ela simplesmente é uma vida de pecado. Deus é justo e, por ser santo, ele julga. Ele precisa extirpar as impurezas do mundo perfeito que ele criou para que ele se torne novamente perfeito. A humanidade precisa de redenção para poder participar desse projeto de aperfeiçoamento daquilo que já foi perfeito um dia e que pelo pecado do homem inundou de sujidade, de imundície, e Deus quer realmente resgatar esse mundo perfeito para si e para aqueles que ele ama. E ele ama você como ama a mim, mas como ele respeita a sua vontade, ele te entregará às suas paixões e concupiscências se você negá-lo. Ele te abandonará às suas próprias paixões se você negá-lo. Mas se você aceitá-lo, ele se proporá a ensiná-lo com o seu Espírito Santo a como ser justo, bom, perfeito, reto, puro, belo, harmônico, singelo, ser aquilo que você deveria ser por conta do desejo de Deus. Então, em aceitando a Cristo, salva-se e, sob a ação do Espírito Santo, santifica-se. O resultado final será uma sociedade sem injustiças e sem condenação, tal qual aquela que foi perdida lá no Éden. Portanto, a maravilhosa epístola de Paulo aos Romanos nos ensina isso, que existe pecado e que por conta do pecado há a ira de Deus e ela se levanta para consertar o erro, fazendo justiça, e ele, por ser santo, será um justo juiz.
mas Ele, além de justo, Ele é amoroso. E Ele dá uma chance a você e a mim de podermos retornar ao seio da sua vontade e de sermos perfeitos como aquele que nos aperfeiçoou desde a sua morte e ressurreição, e que planejou a redenção de cada um de nós, mas depende de nós aceitarmos a essa obra resgatadora de Cristo para podermos ser partícipes de sua perfeição. Santidade é aquilo que se busca após a credulidade, após a sua conversão, após o seu arrependimento. A santidade é o caminho pelo qual nós espelharemos ao mundo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e espelharemos ao mundo aquilo que desejamos que Ele faça completamente quando assim aprouver na sua vida. Deus nos abençoe e que nós possamos continuar nesse trimestre estudando acerca das epístolas para o nosso tempo e que possamos já iniciar esse trimestre realmente vivendo pela fé. Graças e paz a todos. Amém. E até a próxima aula.